Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre a biomecânica do esqueleto facial. Tá? Então nesta videoaula eu vou trabalhar com vocês sobre as áreas de resistência do esqueleto facial, né? Não só da face como também do crânio. Vamos trabalhar também sobre as trajetórias de forças aí da mandíbula e também sobre as fraturas do crânio e também da mandíbula, ok? Então essa videoaula é uma videoaula muito interessante aí, tanto para a área da odontologia, como também da aula de traumatologia, né? Que aí é muito estudado pela área da medicina, né? E nos demais cursos da área da saúde, tudo bem? Espero que vocês gostem então dessa nossa videoaula e vamos ali então para mais essa videoaula de biomecânica do esqueleto facial, ou melhor dizendo, biomecânica do crânio, tudo bem? Bom, pessoal, o que nós temos que entender? Tá? Nós temos que entender que a morfologia e a arquitetura do nosso crânio e também da nossa mandíbula, ela é elaborada, ela é feita de uma maneira para estar diretamente relacionada com as forças que vão impactar o nosso crânio ou também a nossa mandíbula. Tá? Porque nós temos que analisar que o nosso crânio ele pode receber impactos, né, forças mecânicas, tanto da mastigação como também de golpes, né? Tanto em acidentes como em quedas, né? E também a nossa mandíbula, porque a nossa mandíbula também sofre a ação direta das forças recebidas pelos dentes no processo da mastigação. Tá? Então, toda essa morfologia e arquitetura ela é diretamente relacionada com essas forças. Tá? E o que acontece? Essas forças que são recebidas tanto na mandíbula quanto no crânio, elas têm que percorrer áreas específicas no crânio, que nós vamos ver ao longo desta aula. Elas vão percorrer, então, áreas de maior resistência até elas serem dissipadas, ou seja, eliminadas aí na base do crânio, não causando, então, fraturas de mandíbula ou fraturas de crânio. Tá? E através dessa maneira, nós temos aí os pilares, os arcos e as trajetórias, que no caso, essas trajetórias estão localizadas na mandíbula, tá certo? Então nós vamos começar a analisar primeiro os pilares, depois nós vamos analisar os arcos e depois, por último, vamos analisar as trajetórias da mandíbula. Quando nós observamos, então, os pilares, o que eu sempre falo para os meus alunos? O que são pilares? É como se fossem colunas de uma construção. São estruturas que sustentam uma construção. Tá? Então, os pilares cranianos, eles são áreas do nosso cérebro, né, do nosso cérebro não, do nosso crânio, né, que vão sustentar aí essas forças recebidas, né, no nosso crânio. Então, são compostas de áreas de maior resistência. Tá? E dessa maneira, observando então aqui na imagem, né, tanto numa imagem de uma vista frontal do crânio, quanto de uma imagem de uma vista lateral-inferior do crânio, nós conseguimos observar que existem 3 pilares. Tá? Então, nós vamos ter o pilar canino, tá? Que é essa linha preta aqui, que é essa mesma aqui. Tá? Então, nós vamos ter o pilar canino, ok? Depois nós vamos ter o pilar zigomático, né, que vai estar representado aqui pela linha azul. E depois nós vamos ver que esse pilar zigomático, ele se divide, né, em 2 outros pilares, né? Um que vai percorrer posteriormente lá o arco zigomático e um que vai ascender aqui, né, até o processo zigomático do osso frontal, passando aqui pela borda lateral da cavidade orbitária, tudo bem? E depois nós vamos ter mais um outro pilar, né, que é o pterigóide, esse aqui, ó, tá? Pilar pterigóide que está envolvido então aí nos processos pterigóides, tá bom? Então vamos começar analisando primeiro o pilar canino, tá? Então o que seria o pilar canino? Ele é uma área de resistência que é vertical, ok? Que ele vai se estender desde aqui da eminência do canino, tá? Pegando o alvéolo e a eminência canina, passando aqui, ó, pela borda lateral, né, da abertura piriforme, ascendendo aqui, indo até, né, o processo frontal do osso maxila,
ok? Esse pilar, ele vai receber todas as forças que chegam aqui na região dos incisivos até o primeiro molar, tá? Superior, né? Então, todas as forças que chegam nessa parte aqui acabam, então, ascendendo, né? E passando, então, por todo esse pilar, tá? Depois nós vamos entender os arcos, né? O que os arcos vão fazer. Então, esse é o primeiro pilar, pilar canino, tá? Depois nós vamos ter o segundo pilar, que é o pilar zigomático, né? Então, o pilar zigomático, ele também é uma área de resistência, que ele começa aqui a nível do primeiro molar superior e vai em direção ao osso zigomático. Quando essa força chega no osso zigomático, ela se divide. Tanto ela pode subir, né, em direção ao osso frontal, como ela pode continuar lateralmente pelo arco zigomático, tá? Então aqui ela vai se bifurcar, então ela vai subir até o processo frontal do osso zigomático, né, chegando até também ao processo zigomático do osso frontal, e depois ele também pode continuar aqui lateralmente pelo arco zigomático, tá? Esse pilar zigomático, ele vai receber todas as forças que vão chegar aqui na região dos pré-molares, né? E também do primeiro e do segundo molar superior. Então, todas as forças que chegam aqui, né? Aqui nós estamos trabalhando com questão de mastigação, por exemplo, mas pode-se também impactos, ok? Sem ser da mastigação, mas impactos. Então, toda essa força ela vai conseguir depois se dissipar, né? Pegando, então, essa trajetória aqui, esse trajeto de todo esse pilar zigomático. E depois nós vamos ter o pilar pterigóideo, né? Então, o pilar pterigóideo, ele também é uma área de resistência, que é vertical também, que corresponde ao processo pterigóide do osso esfenoide. Esse pilar pterigóideo, ele vai receber todas as forças que chegam na região dos molares superiores, né? Primeiro, segundo e terceiro molar superior. E aí ele vai subir esse pilar para se dissipar aqui na base do crânio, ok? Então aqui nós observamos, então, primeiramente os pilares, que são áreas de resistência, né? Por onde essa força recebida, ela vai percorrer, ok? E depois nós vamos ter os arcos, né? Aqui é só uma imagem mostrando, né? Então, olha só, todas as forças que chegam aqui, né? Desde o incisivo até o primeiro molar, sobem aqui pelo pilar canino. Depois aqui nós vamos ter o pilar zigomático, que depois se divide para o arco zigomático, chegando até a parte posterior e depois indo se dissipar aqui na base do crânio e ascendendo aqui ao osso zigomático, chegando aqui até no processo zigomático do osso frontal, que é uma área de muita resistência e que consegue, então, suportar essa força e fazer com que ela seja eliminada. E o que nós temos que entender é que toda a força recebida, conforme ela vai passando, conforme ela vai caminhando, ela vai perdendo força. Tá? Então, por isso que nós temos que receber uma determinada força em um determinado local e ela tem que percorrer justamente por áreas de maior resistência para que não se tenha uma fratura óssea e automaticamente eu consiga dissipar essas forças, esse impacto aí, de uma maneira suave, de uma maneira gradual, né? Então ela vai perdendo forças gradualmente em áreas de resistência que possivelmente não vai ocorrer então aí as suas fraturas, tudo bem? E depois aqui nós temos o pilar pterigóideo, né? Então que vai receber aqui da região dos molares, primeiro, segundo e terceiro molar superior, vai passar pelo processo pterigóide, indo se dissipar ali na base do crânio. Aqui numa imagem inferior nós estamos observando então numa radiografia os três pilares, né? O pilar canino, vejam que a gente consegue observar essas partes ósseas mais densas, né? Então aqui a gente já trabalhou essa parte de anatomia radiográfica, né? Eu tenho essa aula lá no YouTube, né? E a gente consegue, e lá eu expliquei sobre áreas radiopacas e radiolúcidas, né? Então a gente observa que essas regiões aqui demarcadas pelo número 1, 2 e 3
vejam que elas formam exatamente como se fossem pilares mesmo, né? Como se fossem pilares de uma construção. Elas são estruturas mais radiopacas, né? Então que barram aí os raios-x e ficam demarcadas nessas radiografias. Então vejam que a gente consegue observar. Então esses pilares não são simplesmente linhas imaginárias, elas existem de verdade, né? Então a gente consegue observar que são áreas mais densas, né? Mais volumosas, vamos dizer assim, em densidade óssea do nosso crânio. Então, número 1, pilar canino, número 2, pilar zigomático e número 3, o pilar pterigóide, tá certo? Então, aqui a gente consegue entender, então, toda essa parte dos pilares, que vai conduzindo, então, essas forças para que elas vão perdendo força gradualmente e se dissipem depois no final. Além disso, nós vamos ter os arcos, né? Então, o que são os arcos? Os arcos unem os pilares entre si. Então, se a gente tem uma construção, a gente tem que ter colunas, né, sustentando a nossa construção, só que eu tenho que ter vigas unindo os pilares, né? Então, eu vou ter que ter uma viga unindo dois pilares para que também esses pilares não caiam, não fiquem soltos ali e acabe dando, então, uma maior sustentação para essa construção. Tá? Então aqui nós vamos ter os arcos, né? Então nós vamos ter o arco canino, tá? Que é essa linha branca aqui, ok? Então esse arco canino, ele vai ter aqui, ele vai unir, né? Dois pilares. Ele vai unir tanto o pilar zigomático quanto os pilares caninos, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Depois nós vamos ter o pilar infraorbital, que está unindo, né, os dois pilares, tanto o canino quanto o zigomático, só que infraorbital, né, na borda infraorbital da cavidade orbitária. E depois nós vamos ter o arco palatino, né, formado então aqui pelo palato ósseo, que vai unir quantos pilares? Então ele vai unir dois pilares também, tanto o pilar zigomático quanto o pilar canino dos dois lados, né? Isso nós estamos trabalhando bilateralmente. Então, o que seria então o arco canino? Então, ele é uma área de resistência horizontal que vai unir os pilares caninos, né? E as linhas de reforço dos pilares zigomáticos, né? Então, essa linha de reforço ascendente do pilar zigomático vai ser unido com o pilar canino. Então, esse arco aqui, né, o arco canino, ele recebe todas as forças que vêm dos dentes, né? Ó. Então, todas as forças que sobem pelo pilar canino terminam nesse arco. Todas as forças que sobem pelo pilar zigomático e a linha de reforço ascendente do pilar zigomático termina, então, nesse arco. Tá? Além disso, vai receber as forças do próprio músculo masseter, tá? E do músculo temporal durante a mastigação. Então vejam que todas essas forças que sobem pelos pilares terminam nos arcos. E os arcos vão fazer o quê? Vão dissipar realmente então essa força, né, para outras áreas aí. Depois nós vamos ter a infraorbital. Então a infraorbital, esse arco, né, infraorbital, ele é uma área de resistência que vai unir os pilares canino e o pilar zigomático, tá certo? Esse arco aqui, né, que está marcado na cor rosa aqui, ele recebe todas as forças que vêm dos dentes superiores e também dos músculos masseter, né, do músculo masseter, durante o processo da mastigação. Então vejam que todas as forças que sobem pelo pilar canino e zigomático, eles param, né, eles vão ser dissipados tanto pelo arco infraorbital como depois pelo arco canino lá superiormente, né? E depois nós vamos ter o arco palatino, né, que é essa linha amarela aqui, representada, né, correspondente aí ao palato duro, né, o palato ósseo. Então ele é uma área de resistência que corresponde ao palato duro, palato ósseo. Ele vai receber todas as forças que são originadas nos processos alveolares da maxila e vai unir os pilares bilateralmente. Então ele vai unir os pilares zigomático e canino dos dois lados, né? Então ele acaba também sendo um arco aí de dissipação dessa força, dessa energia, ok? Então dessa maneira a gente consegue entender que o nosso crânio está muito bem construído,
né? Ele vai apresentar áreas de resistência, tanto verticais quanto horizontais, pegando aqui a linha de reforço, né, do pilar zigomático, que é essa verde aqui, e além dos pilares, né, juntamente com o pterigóide, nós vamos ter os arcos. E esses arcos vão fazer o quê? A força sobe por um pilar, passa pelo arco e consegue ser dissipado pelo outro pilar, então neutralizando essa energia recebida, essa força recebida. Ok? E depois nós vamos ter as trajetórias da mandíbula, tá? Essas trajetórias são linhas, né? Vamos dizer assim, são caminhos em que a força recebida no processo da mastigação vai ser conduzida até ser dissipada, né? Até ser dissipada aí por toda a mandíbula, chegando aqui nesta área mais anterior, que é a mentual, né? Que é um reforço compacto bem resistente aqui do mento, que vai resistir toda a tensão, né, dos músculos pterigóides laterais durante a protusão e lateralidade. E olha que interessante, essas trajetórias, elas conduzem as forças tanto da cabeça para os dentes, quanto dos dentes para a cabeça, né? E aí nós temos que entender o quê? Todas as forças recebidas aqui no mento, no corpo da mandíbula, nos processos, né, nos alvéolos, elas vão ascender tanto para o processo coronoide quanto para o processo condilar e depois a cabeça da mandíbula, sendo dissipadas aonde? Na base do crânio, né? Ali na fossa mandibular e depois vai para a parte inferior do crânio. E lembrando que todas essas forças recebidas na mandíbula no processo da mastigação, como tem essas trajetórias, e nós temos duas trajetórias que terminam basicamente no processo condilar e na cabeça da mandíbula, podem sim interferir, né, afetar aí a nossa ATM, articulação temporomandibular. Então vamos começar aqui analisando a primeira trajetória, que é chamada dental ou também alveolar, tá? Representada então por esta linha azul, que ela é formada então por uma substância esponjosa bem densa, tá? E organizada, que ela começa desde o ápice dos dentes inferiores, vai subir em direção até a cabeça da mandíbula. Então vejam, essa trajetória, tá, dental ou alveolar, ela vai receber todos os impactos, toda a energia recebida ali nos dentes e vai conduzir essas forças, essa energia para onde? Para a cabeça da mandíbula. E depois essa cabeça da mandíbula, ela vai transferir essa força para a própria ATM, onde nós vamos ter o disco articular desta articulação, que vai amortecer então o impacto, né? A energia, a força. E além disso, depois ela transfere para a base do crânio para ser eliminada essa força. Então, por que os nossos dentes são difíceis de quebrar, né? A gente consegue mastigar carnes duras, né? Vários outros alimentos que são mais duros, né? E não quebra, né? A gente consegue até, por exemplo, cortar alguma coisa um pouco mais densa, né? Não somente alimento, como alguns outros materiais, a gente pode cortar, a gente pode rasgar, a gente pode triturar, e os nossos dentes acabam não quebrando, né? E não só a questão dos dentes, mas também a questão do osso, né? Da mandíbula. Por quê? Porque toda a força recebida nesses dentes aqui, né, bilateralmente, percorrem toda essa trajetória alveolar e vai em direção à cabeça da mandíbula. E quando chega na cabeça da mandíbula, ela vai ser amortecida, né, pelo disco articular dessa articulação da ATM e depois dissipada para a base do crânio e pronto. Né? Dessa maneira eu não tive lesão nenhuma ali na parte óssea, só que aí é o que eu comentei com vocês. Dependendo, tá, das situações, das forças aplicadas e da quantidade do tempo que você fica aplicando essa força, ela pode dar uma alteração na nossa ATM. Tá? Então, por isso que muitos distúrbios da ATM são causados pela má mastigação, pela mastigação incorreta, né? De uma maneira errada, fica mastigando os alimentos muito duros,
Não é porque nós temos uma resistência que nós vamos ficar abusando também, né? Então, vejam que toda essa trajetória vai levar as forças ali para a cabeça da mandíbula e que depois ela vai, né, se dissipar aí na base do crânio, né? Então, ela vai conduzir todas as forças mastigatórias dos dentes inferiores e também, né, vai chegar na TM e a própria força recebida pela TM vai se dissipar depois na base do crânio. Depois nós vamos ter a trajetória marginal, que é essa linha preta, né, que ela vai se estender desde a cabeça da mandíbula, passa pelo ângulo da mandíbula e vai em direção a aumento, né, a borda, passando aí pela borda inferior da base, né, da mandíbula. Essa trajetória vai conduzir todas as forças recebidas pelo músculo masseter e também pelo pterigoide medial, ok? Então, ela vai conduzir essas forças de cima para baixo, né? De uma maneira geral, ela vai receber aqui na cabeça da mandíbula e vai dissipar ela para o restante da mandíbula até chegar aqui na região do mento, né? Na trajetória mentual, que é onde é uma área de maior resistência e vai ser dissipada essa energia. Depois nós vamos ter a área mentual, né, que é um reforço ósseo compacto no mento, que resiste toda a tensão, né, do músculo pterigoide lateral durante a protusão e a lateralidade, como também recebe as forças aqui, né, da trajetória marginal. E depois, por último, nós vamos ter a trajetória aqui em vermelha, chamada de temporal, né? Ela vai se estender desde o processo coronoide até o corpo da mandíbula e ela responde, ela conduz aqui as forças, né, relacionadas e recebidas aí pelo músculo temporal. Então ela acaba trazendo aqui, né, para a região do corpo da mandíbula toda essa força aqui que vem do músculo temporal. Para que isso? Para que não se tenha uma fratura, uma lesão do processo coronoide da mandíbula. Tá certo? Então, essas aqui são as trajetórias. Vejam que a nossa mandíbula ela também conduz aí as forças, as energias, para que não ocorra lesão nos dentes, nos alvéolos e na própria mandíbula também. Ok? Bom, depois que nós vimos os pilares, os arcos e as trajetórias, é interessante a gente analisar as fraturas do crânio, tá? Tanto do esqueleto facial como também da mandíbula. Tá? Então, o que acontece? Mesmo que o crânio seja reforçado pelos pilares, pelas trajetórias, pelos arcos, os ossos da face, principalmente, eles têm uma tendência de sofrerem fraturas com uma certa frequência após lesões por agressão, acidente, né, impactos muito fortes. Tá? Não necessariamente pela mastigação. Tá? A mastigação não causa aí fraturas do esqueleto facial. Tá? Somente golpes mesmo, acidente, agressões, enfim. Uma outra coisa que pode acontecer também, principalmente aí em idosos ou desdentados, e relacionando especificamente a mandíbula e a maxila, é quando a pessoa tem dentes inclusos, ou seja, dentes que não eclodiram, que não saíram, né? Cistos, tumores, osteomielite, né? Então podem aí dispor a maxila e a mandíbula a fraturas, principalmente em idosos e desdentados. E aí causando, né, o processo que nós chamamos de osteoporose senil. Tá? Então por isso que pessoas mais idosas e que automaticamente já tendem aí a ter uma maxila e uma mandíbula desdentada, podem sofrer maiores fraturas aí, né, com maior frequência na maxila e na mandíbula também. As fraturas elas podem ser simples quando ocorre somente no osso, tá? Ela pode ser composta quando envolve, além do osso, a pele e mucosas internas, tá? Mucosa nasal, mucosa bucal, ok? Múltipla, quando ocorre, então, a fratura com pequenos fragmentos, né? Então aí, obviamente, pode ser de um osso só ou de vários ossos, mas que vai apresentar, então, fraturas. Ou também a chamada cominutiva, que é as fraturas que ocorrem após
um projétil, né? Então, de um tiro de uma arma de fogo, ok? Então, acontecendo aí a cominutiva. Os ossos mais proeminentes da face, né, são os ossos nasal e os ossos zigomáticos. Então, como eles são os mais proeminentes da face, eles estão mais sujeitos a fraturas. E dessa maneira, o que pode acontecer? No osso nasal, uma fratura transversa, certo? Uma fratura transversa. E nos ossos zigomáticos, afundamento, tá? Então, afundar, ele se afundar para dentro e também fraturas do arco zigomático, tá certo? Quando nós analisamos, então, em questão de fraturas, né, e também já servindo aí para a nossa parte de pilares, arcos, né, existem algumas áreas no nosso crânio, não só na face, mas como no crânio de uma maneira geral, que são de maior resistência, né? Então, nós conseguimos observar aqui, no osso frontal, qual é a área de maior resistência do osso frontal? É o processo zigomático do osso frontal, essa partezinha que desce para se conectar com o osso zigomático, tá? No osso temporal, nós temos aqui tanto o processo mastoide, né, como também a porção petrosa do osso temporal, que são de maior resistência, né, porque apresentam uma maior densidade óssea. No osso esfenoide, nós temos aí a asa maior do esfenoide, né, que tanto nós conseguimos observar internamente como lateralmente, no lado externo. E no osso occipital, né, nós temos aqui essa parte aqui, ó, tá certo? Nós temos aqui todo o osso occipital, mas bem aqui no meio existe uma região chamada íneo endoiníaca, que ela é uma faixa de osso entre o processo, entre a protuberância occipital externa e a protuberância occipital interna. Então a gente consegue observar aqui, ó, essa faixa de osso muito resistente, tá? Além dessa região íneo-endoiníaca, existe também quem? O côndilo do occipital, que se articula ali com o atlas, né, que é a primeira vértebra cervical. A área basilar, né, a porção basilar aqui, que é uma das áreas onde ocorre a maior quantidade de dissipação de energia, né? Então, o côndilo, a porção basilar, a área basilar e essa região íneo-endoiníaca, tá? Que fica entre a protuberância occipital externa e a protuberância occipital interna. Então, essas são as áreas de maior resistência do nosso crânio, tá? De maior resistência. As de menor resistência, a de menor, tá? Porque depois nós temos assim, a de maior, a de menor e a de média resistência. De média resistência nós vamos ter o osso parietal, nós vamos ter o osso maxila, né? Então nós vamos ter outras áreas. Mas é importante a gente entender as de maior resistência e a de menor resistência, tá? Então nós já vimos as de maior resistência, vamos analisar agora a de menor resistência. Bom, a de menor resistência, nós podemos observar aqui praticamente quase que a região da cavidade orbitária, né? Tanto a parte orbital do osso frontal, a parte orbital do osso zigomático, do osso maxila e também aqui do osso etimoide, né? Que são partes um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais finas, né? Que formam aqui a cavidade orbitária, né? Em relação ao osso esfenoide, especificamente, as paredes do osso do seio paranasal esfenoidal, tá? Então elas são mais finas, então é muito suscetível você ter aqui uma fratura pegando aqui o corpo do osso esfenoide, tá certo? No osso temporal aqui, então nós vamos ter, né, tanto a fossa mandibular, certo? Então, a fossa mandibular e o teto da cavidade timpânica, tá? Elas vão ser de menor resistência. E depois, por último, aqui no osso frontal, nós vamos ter o fundo, né? A parte mais funda aqui da fossa cerebelar, que são de menores resistências ósseas, tá? Isso relacionado aí ao nosso crânio, tudo bem? Quando nós falamos em questão de fraturas faciais, tá? Existe uma escala, que é a escala de Lefort, tá? Então são 3 escalas, Lefort 1, 2 e 3.
E o que acontece? Quando nós observamos, então, uma fratura de Lefort do tipo 1, ocorre, então, que também é chamada, né, fratura horizontal, ela vai ocorrer logo acima dos ápices dos dentes, tá? Então, aqui nós temos a eminência canina, né, todos os processos alveolares. Logo acima, terminando aqui o ápice dos dentes, né, nós vamos ter, então, essa fratura. Ok? Tanto aqui numa vista anterior, ó, que ela vai separar, né, a parte superior da maxila com a parte inferior da maxila, pegando ali toda a parte do palato duro, né, os processos alveolares e os dentes superiores. E aqui a gente consegue observar uma imagem numa vista medial interna, né? Então, separando aqui a parte mais baixa, né, a base aqui do septo nasal, incluindo, né, pegando aqui também o osso vomer e os palatinos, tá? Então ela vai pegar aqui bem a base também da abertura piriforme, né? Vai até lá os processos pterigoides e vai envolver o osso vomer e os palatinos, tá? Então essa aqui é a fratura Lefort do tipo 1. Então ela vai ocorrer aqui, ó, da base do nariz para baixo, ok? Depois nós vamos ter a fratura de Lefort 2, do tipo 2, né? Que ela já vai ser mais numa altura média, né? Então, o que vai acontecer? Ela também é chamada de fratura piramidal, ok? Ela vai envolver bilateralmente, né, os ossos nasais, ó, então ela vai pegar aqui um pouco abaixo da sutura frontonasal, ok? Ela vai envolver aqui o processo frontal da maxila, o osso lacrimal, a borda, né, medial aqui e o assoalho da cavidade orbitária, né? O processo zigomático da maxila, tá? O processo zigomático da maxila aqui, a sutura zigomático maxilar, né? Então vai ser separada aqui, e também vai envolver, ó, se a gente observar aqui observando numa vista anterior e aqui observando numa vista medial interna, né? Então ela vai pegar aqui, ó, a parte média do septo nasal, né? E também aqui o dorso dos ossos nasais, vai descendo então até aqui a parte posterior, é onde nós temos aqui os processos pterigoides, tá certo? Pode também apresentar fratura da lâmina cribriforme, tá? Do osso etimoide. Lembrando que a lâmina cribriforme, ela é uma área de menor resistência relacionado ali ao osso etimoide, tá? Então, de acordo com a sua localização, ela pode também envolver aí a fratura da lâmina cribriforme. Não que vá sempre ocorrer, mas ela pode ocorrer também essa fratura aí da lâmina cribriforme, tá? Então, essa aqui é a fratura de Lefort do tipo 2. E depois nós temos a fratura de Lefort do tipo 3, que ela já acaba sendo um pouco mais horizontal, né? Também chamada de disjunção crânio-facial. Ela vai representar, então, a separação do víscero-crânio com o neurocrânio, ok? Ela vai pegar aqui, então, ela vai ser horizontal, ela vai passar pela sutura frontonasal, né? Fronto maxilar, lateralmente aqui, né? Ela vai também aqui chegar até a frontozigomática, né? A sutura frontozigomática. Ela vai ter uma fratura aqui no osso lacrimal, lá, né? Aqui, ó, na parte mais interna, no osso etimoide. Vai também passar pela fissura orbital superior, tá? Asa maior do esfenoide, né? A sutura frontozigomática, né? Que eu também já comentei. Tá? Então, aqui observando toda numa vista frontal e aqui numa vista medial interna, pegando a parte mais alta aqui do septo nasal. Aqui, nesse caso, ela vai ter, com certeza, a fratura de lâmina cribriforme, tá? Ela vai pegar a parte mais alta aqui dos processos pterigoides e também ela pode chegar a envolver aqui o arco zigomático, porque ela vai pegar aqui, ó, o próprio osso zigomático aqui, então ela pode envolver também o arco zigomático, tá certo? Então aqui são esses 3 tipos de fraturas faciais, né, que podem ocorrer. A Lefort do tipo 1, que é mais inferior, a Lefort do tipo 2, que é mais média,
né? E a Lefort do tipo 3, que ela acaba sendo mais superior. E em relação à mandíbula, né, nós temos aí também as fraturas que a mandíbula pode sofrer. Apesar que a mandíbula apresenta as trajetórias, ela pode sim sofrer fraturas, né? Essas trajetórias, elas são mais eficientes no caso da mastigação. Agora, em processos de golpes, né? Então, a pessoa levou um soco, ela levou um chute, ela levou um golpe de madeira ou de metal, alguma coisa assim que lesionou, ou até mesmo um acidente, né? Então, vai causar aí fraturas na mandíbula, né? A mandíbula, ela apresenta uma área de reforço, que é a protuberância mentoniana, né? Que nós já vimos lá na parte de trajetórias. Eu vou voltar um pouquinho para que vocês entendam. Então, aqui, ó, a protuberância mentoniana, tá? Que é essa área azul, que é uma área de grande resistência aqui de reforço da mandíbula. Ela vai apresentar algumas áreas de fragilidade, né? Como, por exemplo, abaixo do canino, né? Abaixo do terceiro molar inferior, do ângulo da mandíbula, né, ó, no ângulo da mandíbula, o colo da mandíbula e também o processo coronoide, tá? Então, de acordo com as fraturas da mandíbula, nós podemos ter uma fratura bem no meio, apesar dessa protuberância mentoniana ser bem resistente de reforço, pode sim ocorrer uma fratura aqui, chamada de fratura de sínfise. Tá? Essa fratura de sínfise ela ocorre aí em cerca de 7 a 15% das fraturas da mandíbula. E ela é decorrente ao quê? A golpes que a pessoa recebe no mento ou também fragilidade da linha do canino, do dente do canino. Tá? Mas assim, de maior frequência, de maior prevalência para menor prevalência, nós vamos começar aqui no corpo. Tá? O corpo aqui, ela pode ter ali essa fratura vinda da linha do canina, do dente canino. Tá? Então, essa fratura do corpo da mandíbula ela é muito comum, cerca de 30 a 40% das fraturas ocorre no corpo, e é devido ao quê? Ao canal da mandíbula que existe internamente aqui, tornando o corpo da mandíbula um pouco mais frágil do que o restante da mandíbula. Né? No ângulo da mandíbula, né, pegando aqui a linha em relação ao terceiro, abaixo, né, do terceiro molar, nós vamos ter então de 25 a 31%, né, fraturas aqui relacionadas pela fragilidade do terceiro molar, tá? Bem logo abaixo. Depois nós vamos ter aqui na região do côndilo, tá? Que é de 15 a 17%, e ocorre devido a forças recebidas no mento. Então, todas as forças que recebe no mento, ela pode chegar a ser dissipada até aqui a região do processo condilar e cabeça da mandíbula, ocasionando então essa sutura condilar aqui, tá certo? Porque nós temos ali, né, lembrando que nós temos aquela trajetória, tanto alveolar quanto aquela outra trajetória mais inferior aqui, né? Que é a mentual, né? A mentoniana, que ela vai em direção aqui à cabeça da mandíbula. Então, pode ocorrer aqui essa fratura do processo condilar. A de sínfise, né, que é bem aqui no meio, mas que vai levar em consideração que a fragilidade abaixo aqui que existe do dente canino, ela é de 7 a 15%, então todos os golpes que se recebe no mento e pela fragilidade da linha do canino. Tá? Depois nós podemos ter aqui no ramo da mandíbula também, levando em consideração ao canal da mandíbula e ao forame da mandíbula, que deixam essa área um pouco mais frágil, né? E relacionado a golpes laterais, tá? Laterais da mandíbula. Ocorre de 3 a 9% a prevalência. E no processo coronoide é de 1 a 2% e é relacionado a golpes laterais ou golpes inferiores, né? Então, forças recebidas inferiormente ou lateralmente pode ocorrer aí a fratura do processo coronoide, tá? E lembrando que essa condilar ela pode ser tanto próxima à cabeça como abaixo aqui, né, da cabeça, sendo chamada de subcondilar, tá certo? Então aqui, pessoal, são alguns tipos de fraturas aí que podem ocorrer a nível da mandíbula,
né? Lembrando, mesmo que nós, né, mesmo que a mandíbula apresente isso aqui, ó, as trajetórias, né? Então, a marginal, né? Então, aquela inferior é aqui a trajetória marginal, nós temos a trajetória alveolar. E o que acontece? Todo o impacto recebido no mento, olha só, estende-se, né, essa marginal aqui, ó, ela vai até a cabeça da mandíbula, né, e ângulo da mandíbula pegando a borda inferior. E toda essa alveolar, ela vem aqui da região do mento, também dos alvéolos, e vai em direção ao processo condilar e à cabeça da mandíbula. Então, todos os impactos que se recebe aqui na frente, ela vai ser dissipada para cá. Não necessariamente só as forças recebidas nos alvéolos, mas também forças recebidas no mento, né? Então, ela vai ser dissipada aqui e podendo ocorrer, então, fraturas tanto do processo condilar como subcondilar, aqui embaixo. Depois nós temos a do ângulo, que é relacionado ao terceiro molar, a do corpo, né, relacionado ao canal mandibular que existe aqui dentro, deixando, então, essa fragilidade. Nós podemos ter aqui a da sínfise, né, que é relacionado ao dente canino, né, a fragilidade, então, aqui ao dente canino, ok? E depois do ramo da mandíbula aqui também, que a gente pode ter aí relacionado a golpes laterais, tá certo? Bom, pessoal, então com isso chegamos ao fim desta videoaula sobre biomecânica, né, do crânio. Então aí falando sobre os pilares, os arcos, as trajetórias de forças aí da mandíbula e também falando sobre a questão de fraturas faciais e mandibular, né, relacionando aí as áreas de maior e menor densidade óssea, ou seja, de maior e menor resistência. E por fim, também falamos ali dos tipos de fraturas faciais, Lefort 1, 2 e 3. E por fim chegamos aqui às fraturas da mandíbula que podem ocorrer. Tá ok? Bom, pessoal, então aqui chegamos ao fim desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e aprendido aí sobre esse conteúdo. Não deixem de ativar o sininho lá do meu canal do YouTube para receber sempre novidades de vídeos novos que eu estarei postando aí todas as semanas. Tá? Deixem seus comentários na descrição do vídeo, que eu estarei respondendo a todos vocês. E eu desejo a todos aí ótimos estudos e até a próxima videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Então, um grande abraço a todos e até mais.